A sua dúvida na coordenação. Me conta, coordenadora comprometida, qual é a sua dúvida? O que bom estar com você. Vamos fazer um momento de bate-papo. Você vai me falar qual é a sua dúvida. Tivemos aí as 3 aulas incríveis do mapa da coordenação nesta semana e então preparamos e selecionamos algumas dúvidas e tenho certeza que uma delas pode ser a sua também. Então participe dessa live, dessa conversa e vamos aqui revisar, mas principalmente esclarecer dúvidas que aconteceram a partir do momento que você entendeu como lidar com o professor, que você aprendeu no mapa da coordenação e que bom que você está aqui. Lembrando, hein? Assista o replay das aulas do mapa da coordenação que estão liberadas por tempo limitado, hein? Logo, as aulas e materiais certificados não vão estar à sua disposição. Vamos falar sobre certificados, se você tiver dúvida, fica aqui na live que nós vamos esclarecer também. Mas, espera aí, deixa eu chamar a Carol, que ela vai entrar com a gente aqui, ela... Certo. Boa noite. Vocês assistiram as aulas, gente? Enquanto a Carol entra na live, digita aqui, aquela chamada do comprometimento. Digita 1 se você já assistiu as lives, digita perdão, se você assistiu as aulas do mapa da coordenação, e digita 2 se você ainda vai aproveitar para rever. Boa noite, Carol. Boa noite. Ai, nossa, ainda bem que deu tudo certo. É verdade, ainda bem mesmo. Bom, gente, para quem não conhece, a Carol, que está aqui com a gente, tanto eu quanto ela aqui com vocês no Método Liderar Sutileza, e vamos esclarecer as principais dúvidas. O que vai acontecer, Carol, nesse momento aqui da nossa live de hoje? Então vamos lá. Eu separei algumas dúvidas que as pessoas que eu achei, tanto lá nas lives, nas lives, desculpa, nas aulas que que o pessoal assistiu ou vai assistir, né? Porque eu tenho certeza que a partir dessa live aqui o pessoal também vai assistir. E surgiram algumas dúvidas em relação ao que a gente falou, surgiram algumas questões, e aí a gente veio aqui para ajudar vocês e trazer mais conteúdo de qualidade para vocês também. A André assistiu a 1, a 2, a 3. Amei, André, parabéns. E eu acho importante, eu separei algumas, mas nada impede, gente, que colocou aqui, eu vou estar de olho aqui para a Marcélia, para a gente responder. Aqui hoje a Marcélia está de óculos, então ela vai conseguir ler, entendeu? Mas normalmente ela não consegue. A Mas Carol aí eu contando vou. os segredos aí, tá louco, viu? Ai, traçado, não, sério. Tá vendo por que que eu não faço as aulas? Porque senão eu fico expondo ela, gente. Muito bom, Carol. E dúvidas é muito bom esclarecer, né? E eu quero também já agradecer, são mais de 8.000 coordenadoras comprometidas que já assistiram às aulas do Mapa da Coordenação. Que incrível as mensagens, centenas de mensagens e comentários nas aulas de transformações que as coordenadoras já tiveram essa semana. Parabéns, parabéns pelo seu comprometimento, pela busca de aprimoramento. Como eu disse algumas vezes para você durante o mapa, né, Carol? Aprender a lidar com o professor nem sempre vai trazer mais dinheiro no bolso, mas sempre vai trazer o que o dinheiro não pode comprar, que é saber e ter resultados. É você ir para casa em paz. É você fazer uma reunião, Carol, e ver no olhar do professor interesse, ao invés do desinteresse. É falar com o professor e não só ser ouvida, e o professor contribuir, te dar uma ideia, falar, não, vamos fazer isso, se empenhar. E isso é o que acontece com a coordenadora quando ela sabe lidar com os professores. Então, Sabe parabéns a todos que assistiram às aulas. uma coisa que eu estava até reparando, eu estava conversando até, acho que foi com a Marcélia. Eu vejo muitas coordenadoras, principalmente aqui no Instagram, perguntando o que fazer com os alunos, questões de alunos. E aí a gente acaba esquecendo que quem está na ponta para desenvolver, para fazer com que o aluno tenha resultado, é o professor. Então, saber lidar com o professor vai garantir o que ela deseja, que é que os alunos tenham o resultado que ela espera. E a gente está chegando agora, né, no início do segundo semestre, né? E ele passa voando. E se a gente quer ter os resultados que a gente precisa que os alunos tenham, é importante ter essa segurança para lidar com o professor, saber como passar uma formação, saber como conversar com ele, passar até estratégias assertivas, né, Má? Exatamente, Carol. E é isso que a gente tem trazido no mapa, então vale a pena ir reforçando que vocês assistam o replay da aula. Já viu a aula? Aproveita para rever. Não viu a aula? Depois que a gente faz esse evento, é importante. Muitas coordenadoras, eventos como estes, né? Pedem para ver as aulas, não tem como. Pedem para baixar o material, também não dá. Porque é um comprometimento. Quanto mais. E olha, eu faço isso, não é por mim, não é pela Carol, sabe? Porque a gente faz isso por você. Quanto mais nós deixarmos liberados para vocês as aulas do mapa, mais você vai adiar. E você vai adiar o conhecimento que vai te libertar do conhecimento que vai te facilitar. Então, de verdade, assista porque não vai estar por muito tempo e isso é por você
e não é por nós, é para que você não procrastine os resultados na sua vida aí na coordenação. Carol, e aí? Qual é a primeira Não, pergunta que você selecionou aí eu para nós? selecionei aqui, eu vou pegar aqui no aqui com as meninas, eu fui separando alguns prints, algumas coisas, então vou ler daqui, por isso que às vezes eu fico olhando para baixo, gente. Eu tô vendo direitinho as perguntas que eu vou dar para a Marcélia, tá? Então, assim, ó, o que fazer quando os professores não te veem como coordenadora? Sinto que eles não me respeitam. É uma pergunta que eu acho sempre válido falar sobre essa questão de respeito, né, Mal? E ser vista como coordenadora, né, Carol? E essa é uma dúvida que pode parecer que é só para quem está começando o primeiro ano da coordenação. Só que não. É uma dúvida, é uma dificuldade, aliás, é um grande problema para quem também atua muitos anos na coordenação. Não ser vista como coordenadora, ou seja, não ser vista como líder pedagógica. E aí vai entristecendo a coordenação, porque ela acaba fazendo de tudo um pouco e nada ao mesmo tempo e o professor não respeita, e quando pensa que não, nem a direção ela tem o respeito. Aí no dia a dia a coordenação acaba que nem sabe qual é o seu papel da escola, né? Tá, mas qual que é o meu papel na escola? E essa confusão que faz com que a coordenadora ela até fique triste, de fato, pela equipe não ver ela como coordenadora, como líder, o caminho para mudar isso é a coordenação entender o seu papel. Entender e exercer. É saber o que é o papel e diariamente as ações elas serem condizentes com o papel. Porque muitas vezes o professor não vê a coordenadora, né, como líder, nem como coordenadora, vê como uma auxiliar de classe. A gente falou sobre isso desde a aula 1. Então a coordenação ela perde o seu papel, perde a sua identidade e faz com que o professor não a enxergue como coordenadora. Então a questão é, não é a ótica, né, do meu professor para o meu trabalho na coordenação. É ao contrário, né? Eu não me vejo como coordenadora, eu não ajo como coordenadora, eu não consigo agir como líder, consequentemente, o professor também não me vê. Então, o caminho para que você seja vista na coordenação, como coordenadora, como líder, que o professor enxergue o seu papel, é você. Saber e exercer o seu papel com segurança no dia a dia. E não invertendo, né? Falamos sobre isso. Para ajudar o professor, não troque de lugar, né? Não é para gerar resultados, não é trocar de lugar com o professor. Certo, Carol? Essa pergunta é Isso, esclarecida? perfeito. E aí eu vou responder já ao longo da live de perguntas, a gente vai responder algumas coisas que vocês estão colocando aqui. Para vocês receberem o certificado, é preciso responder o quiz. E o certificado ele vai em até 72 horas para você no seu e-mail. Sobre os materiais que estão perguntando, tem uma senha, não consigo abrir. Todo material tem uma senha que foi falada na live, na aula, desculpa. É muita live e aula na cabeça, gente. Nas aulas, a Marcela explicou direitinho como baixar os materiais, como você acessar os materiais, caso tenha dado algum problema, ou a senha não tenha sido. Lembrando que todas as senhas, e aí colocar aqui, são minúsculas, tá? Então é importante que vocês se atentem a isso, mas se caso dê problema, não tem nenhum problema. É só me chamar. Estou lá na administração dos grupos que vocês estão. É só clicar em mim, abrir uma conversa que eu ajudo vocês a fazerem. E E é aí vale importante. também, né, Carol, falar para abrir pelo celular e para abrir pelo computador. Porque Isso. assim, todos estão conseguindo acessar, e às vezes é só questão do aparelho. É bem simples, tá? Marcela, não lembra a senha. Melhor ainda, vai lá e rever a aula. Você só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Sabe Tá bom? uma coisa que uma aluna uma vez falou? Agora eu não vou lembrar onde. Ela falou assim: às vezes você assiste uma aula e é uma coisa. E aí, quando você vai assistir daqui 2 semanas, você tem outro olhar sobre aquela aula. Então, às vezes também, você assistiu na segunda, mas você já tem um outro olhar da aula 2 da 3. Então, você assistir a um de novo, traz um outro olhar para aquela aula que você tinha visto. Então, rever as aulas também tem a ver com isso. De perceber, será que meu olhar mudou? Será que eu consegui perceber as diferenças, melhorar, né? Então, isso é importante. E aí, eu falando nessa questão de importante, eu peguei outra dúvida, que é uma coisa muito, muito que várias coordenadoras passam e que eu senti que, assim, era uma pergunta muito importante, ó. É, os professores, tenho muito medo dos professores me verem como inimiga. Se agora eu começar a mudar a forma de lidar com os professores. Isso foi até uma. A gente tem. Acho que foi a Nazira, não foi, Má? Foi a Nazira que falou isso. Agora, a aula eu não vou lembrar de cabeça assim. Mas a gente tem uma aluna que fala sobre isso, né, Má? Então, pode repetir, Carol, a pergunta para trazer clareza na resposta, por favor? Vamos lá.
Tenho muito medo dos professores me verem como inimiga, se agora eu começar a mudar a forma de lidar com os professores. A forma de lidar com eles, né? Isso, porque assim, durante o mapa da coordenação, eu tenho certeza que cada coordenadora que está aqui e que assistiu às aulas, sim ou não, vocês vão até afirmar aqui, de alguma forma percebe uma nova prática, né? Novas ações, uma forma melhor de se comunicar com os professores, se organizar, sim ou não? Vocês viram isso, gente? Eu espero que vocês tenham visto uma nova forma. E aí a coordenação, ela pode pensar, mas será que liderar com sutileza, as técnicas que eu aprendi com a Marcela durante o mapa, eu tenho medo de começar a aplicar e aí o professor, né, ser vista como inimiga, se eu começar a me posicionar frente aos professores. Então, é uma importante pergunta, Carol, porque nós temos esse receio muitas vezes. E olha, a coordenação, ela se acostuma com o que é difícil, com o pior. Sabe, às vezes a gente põe o sapato, tá apertando, e aperta o problema na coordenação, e a gente até se acostuma com aquela situação. E por pior que esteja até agora no meio do ano letivo, pior que eu digo, gente, é às vezes, professor, você falar, não realizar, é às vezes você dar sugestões e não serem seguidas, é às vezes você fazer uma formação que não ninguém participa, ninguém nem colabora, só reclama. É esse difícil que eu estou falando, tá? E por mais que seja complicado essa parte, e pior que esteja, muitas vezes a coordenação ela se acostuma com isso. Né? Eu até falei sobre isso, eu tinha me acostumado com essa situação. E aí faz com que a coordenação ela possa pensar, nossa, que incrível, né? Essas práticas que eu estou aprendendo de liderar sutileza, mas eu tenho medo de começar a colocar em prática e o professor não gostar. Deixa como está. O famoso deixa a vida me levar, vida leva eu, né, gente? Deixa como está. E é pelos problemas, e é pelo medo, e é pela angústia que a coordenação ela pensa dessa forma. Só que, deixa eu te explicar uma coisa. O fato de você liderar com sutileza, com segurança o seu professor, não faz com que o professor te veja como inimiga. Pelo contrário, faz com que ele te admire e te valorize. E vou explicar o porquê. O que faz com que o professor te veja como inimiga é a falta de apoio, a falta de credibilidade que você pode ajudar, é o julgamento da coordenação e a insegurança. Então, quando a coordenadora ela não tem a segurança para ajudar, não consegue orientar, o aluno está com dificuldade de comportamento, o professor pede ajuda, a coordenadora não tem a segurança, não consegue resolver, aí o professor pensa, poxa, tá aqui para quê? Só para me vigiar? Só para cobrar? Não tá aqui para colaborar? Então, de verdade, não há problema nenhum de você ter a prática de liderar com sutileza, tendo segurança, porque isso faz com que o professor perceba a sua competência, a sua parceria, o seu respeito e te admire. Agora, o que gera no professor o sentimento de inimizade é a insegurança da coordenação, é a indiferença e a imposição diante dos desafios. Isso sim é que deveria dar medo na coordenação, seguir por um caminho de imposição. E aí você até falou, foi a Nazira, a Marcela, que falou sobre isso? Sim. A Nazira, coordenadora da rede pública, ela fala, olha, os professores, na verdade, não me respeitavam, eles tinham medo. Eu fiquei insegura de começar a liderar com sutileza, apresentar essa segurança, mas assim, em 15 dias, eu consegui transformar essa resistência, falar com o professor e eu perdi o medo. Então, de verdade, minha coordenadora, não tenha medo de lidar com sutileza com o professor com segurança. Tenha medo de demonstrar insegurança, de não saber ajudar. Tenha medo de não ter a credibilidade do professor e nem a confiança no seu trabalho. Perfeito. E você estava falando sobre isso, sobre a questão de mudança, e tem uma pergunta aqui, e ela é muito importante por uma questão até de saúde mental, e eu vou falar o porquê. A pergunta é a seguinte, ó. Diante de inúmeras tarefas que preciso realizar, sinto-me sobrecarregada. Qual o real papel da coordenadora? E aí eu estava vendo quando perguntando então qual que é o real papel, e existe, eu sempre gosto de falar que existe uma diferença entre você estar sobrecarregada e você se sentir sobrecarregada. E normalmente o que acontece com a coordenação, ela se sente sobrecarregada porque ela não faz aquilo que é do papel dela. Então, Isso. ela acaba se sobrecarregando, se sentindo sobrecarregada, porque ela não faz. Porque se ela fizesse as ações que são da parte dela, ela não se sobrecarregaria. Tô errada, Má? Não, é essa linha de raciocínio mesmo, Carol. E aí você me fez lembrar uma reflexão do John Maxwell, que diz o seguinte: o líder, ele sempre vai ter uma agenda ocupada, com muitas tarefas. E a grande questão é, ocupada com o quê? Fazendo o quê?
Essa é a grande questão. Então, a sobrecarga que a coordenação sente, trazendo aí a clareza para o que você acabou de apresentar, é a questão de estar acumulando tarefas e funções que não são da coordenadora, né, da coordenação em si. E falamos exatamente isso desde a aula 1. Então, a pergunta é, né, qual é o papel da coordenação? Eu vou dizer aqui o que não é papel da coordenação, relembrando o que nós já vimos na aula e é muito importante, tá? Não é de forma alguma, papel da coordenação dar conta de tudo. Não é. Também não é papel da coordenação ficar disponível para o professor o tempo inteiro, o tempo todo. E não é papel da coordenação ajudar o professor realizando no lugar do professor, né? Porque ser responsável não é se responsabilizar pelo trabalho do professor. Ajudar não é trocar de lugar com o professor. Então, isso definitivamente não é papel da coordenação. Tá, Marcela, entendi. Mas qual é o papel da coordenação? Aí, coordenadora comprometida, vai lá ver as aulas, vai lá assistir a Não, aula 1, aula 2, aula 3 no eu vou mapa da coordenação, que dar você vai um saber. exemplo que a coordenadora, em maior medida, ela sabe que ela não está fazendo o papel dela. Olha aqui que a Zélia acabou de colocar, ela faz o papel do secretário, do vice, do diretor, e meu trabalho, de fato, eu não faço. Então, o problema, às vezes, não está em você não saber qual é o seu papel. É você aceitar aquilo que você já sabe que não é o seu papel. E a Marcela deu uma dica muito boa para quem quer saber como falar não, lá na aula 3. Vale assistir também a aula 3, muito importante, Exatamente. para Então, vocês aprenderem a se claro que, organizar. né? Muito bem. Então, o que não é o papel da coordenação, trouxemos clareza, e o que é, está nas aulas do mapa. Mas, ô, Marcélia, como é que eu assisto as aulas, Carol? É importante. Como é que o pessoal consegue ver o replay, Carol? Acho bom já explicar, por Lá favor. grupos do WhatsApp, vocês têm o link para acessar, tá? Então, vocês estão no grupo do WhatsApp. Ah, Carol, eu não estou no grupo. Pode procurar no e-mail de vocês, que vocês também têm acesso ao site do evento. Carol, como que eu faço para assistir? É ir ao site do evento. Então, vocês vão ao site, vocês conseguem acessar tanto as aulas quanto os materiais, responder o quiz para pegar o certificado. Então, é importante que vocês entrem no site. Carol, não achei em lugar nenhum. Grita nós, a gente ajuda vocês, tá? É, Mas é mas não importante tem, sempre. não tem segredo, não. Só clicar mesmo, tá, gente? No É, grupo. Inclusive, agora, depois da nossa live, eu vou pedir para colocar uma mensagem. Se vocês clicarem lá, vai dar para acessar as aulas, tá bom? tá. Não tem Que dificuldade. até aconteceu ontem com uma aluna do mapa, ela falou assim, Carol, não tô conseguindo acessar o site, estava dando algum problema, mas era no coisa do celular dela, porque quando ela procurou no computador, foi. Então, como a Marcela deu a mesma dica do computador, às vezes, Carol, não tem um computador, pega o celular do filho, do marido, de alguém da família Às vezes para até testar. reiniciar, né, Carol? É, Eu às mesmo, vezes o meu computador. iniciar também, Eu então não é tô importante com o meu também. celular aqui na mão, porque se eu mostrar meu celular, tá soltando até a parte de trás. Não, eu vou Ah, ter que não. A pegar. Peraí, Marcela, gente, peraí, a peraí. Marcela, ela tem um É dom, sério, gente. mas O ela negócio tá tem um grave. dom que, assim, é terrível, Essa assim, o parte dom dela, de sabe? trás aqui do meu celular, ela tá soltando, gente. Então tem hora que acontece isso. Então eu tenho que reiniciar às vezes porque trava. Só Não às vezes, basta só a parte. só É. às vezes, tá, Então gente? reinicia, tá, gente? Dá uma olhada aí, que aí reinicia que dá tudo certo. Bom, Carol, e aí? Tem mais alguma pergunta que você selecionou durante o nosso mapa da Não, coordenação? tem um que eu achei, até perguntaram bastante essa questão. Pode me dar um exemplo de como, sobre falar com jeitinho? Eu acho que estou cometendo esse erro com os professores. As alunas do MAP, elas estavam perguntando muito sobre a questão de falar com o jeitinho, né? Explica um pouco, Má. Eu acho importante, para quem não viu a aula 1, só contextualizando, né? É Perfeito. um erro conversar com o professor com jeitinho. Mas por que que é um erro? Vai lá assistir na aula 1 que você vai compreender até para parar desta forma de tentar lidar com o professor com segurança, tem que assistir a aula 1. E aí, a questão de falar com jeitinho, um exemplo muito prático e comum é a coordenação querer dar sugestões, dicas, né? Para o professor lidar, por exemplo, com a questão da disciplina, por exemplo, o professor que tem que adaptar uma atividade para o aluno, para um projeto, né, que o professor tem que realizar, é a coordenação da dicas, falar com jeitinho. Eu acho, professor, quem sabe isso vai te ajudar. O jeitinho que não transmite segurança. Que, olha, professora, eu tô vendo aqui na sala, vou dar um outro exemplo aqui, além desse que eu falei, tá, Carol? Um outro exemplo. A coordenação, ela vê na sala que o professor ele não tá tendo uma didática atraente. Acontece, gente, isso? Só em Nárnia, né? Lá vocês Olha, veem que essa coisa que Ana, acontece só em Nárnia. Aí lá em Nárnia, a coordenadora ela passa, vê o professor sempre ali na mesa, que os alunos naquela indisciplina, e o professor vai para a reunião e ele fala, os alunos estão indisciplinados. Aí a coordenadora passa e ela vê a aula desinteressantes, mas os alunos estão disciplinados. Aí a coordenação ela vai levando para a reunião dicas.
Dicas de como lidar com a disciplina, dicas de materiais para tornar a aula mais Atraente. didática, mais atraente, né? E ela fala com jeitinho, né? De forma amigável para o professor. O professor ouve, entra por aqui, sai por aqui. Tá, mas eu vou fazer. Ah, tá, mas eu não vou realizar. Ah, tá. Porque só como dica, e dica a gente faz se quiser, faz se tiver. E falar Opcional, né, com Má? jeitinho, Uma dica, né? dica, Uma diquinha, ó. Aqui uma diquinha para você. Se você quiser fazer, faz. Funciona bem, mas só se você quiser, né, Má? então, enquanto a coordenadora der dicas, quando ela falar, ela não vai ser ouvida. Enquanto a coordenadora falar com jeitinho, volto a dizer, ela não é ouvida. A coordenadora que se comunica, ela é compreendida. Eu poderia dar vários exemplos de jeitinho aqui, Carol. Eu vou dar mais um, tá? Professores, olha, eu acho que se a gente fizer isso na próxima semana, vai ajudar os alunos que estão voltando aí das aulas, nas provas de recuperação. Pode ser uma boa. Olha como eu já comecei com jeitinho, com insegurança na minha comunicação. E quem se comunica com insegurança não tem credibilidade. Imagine que se eu viesse aqui, né, Carol, para vocês agora e falasse assim, gente, ó, eu acho, talvez, né? Talvez se você soubesse o papel, aí talvez você consiga ser respeitada, mas assim, eu acho. Você ia confiar e ter credibilidade no que eu estou falando? Confiança? Certamente que não. Você vai falar, ih, essa daí, coitada, tá mais perdida do que eu. Então, muitas vezes, o jeitinho para falar está na forma que transmite insegurança ao orientar o professor, Isso. gerando, então, falta de credibilidade. E aí, Carol, só para finalizar, a coordenação, ela perde a credibilidade do grupo. O grupo não vê a coordenadora como líder. Vocês já viram isso acontecer, gente? Que o grupo é liderado por outro professor, mas não pela coordenação? Então, o exemplo de lidar com jeitinho aqui são esses, e aí você certamente, o coordenador está aqui assistindo, deve ter identificado aí alguma forma que você, Até, para tentar lidar com o professor, acaba falando com jeitinho. até colocaram aqui, vale conversar, que a Giovana colocou assim, ó, o correto não seria chamar o professor e ter uma conversa. Opa, espera que eu pulei tudo. Ter uma conversa franca e respeitosa com o professor para mudar a sua didática? Sim e não. Por quê? O jeitinho também está na conversa franca. Não está em não chamar o professor. Você vê que nos exemplos que a Marcela deu, chamou-se o professor para dar dica, para conversar, para ver, mas não está na chamar o professor, está na forma de falar, da postura que você faz para o seu professor, da forma com que você é ouvida pelo professor. E Essa assim, que é a né? diferença. Essa é de forma clara, você falou assim, né, Carol? Não é importante chamar o professor de falar de forma clara e franca? É Legal. respeitosa. Franca e respeitosa. Só não podemos confundir franqueza com imposição, né? Então, muitas vezes eu falo, não, Marcela, eu não falo com jeitinho, eu falo o que eu penso, eu falo o que é certo. Então, cuidado com a forma de falar. Então, vale aí você assistir, então, onde que eu ensinei isso, gente? Na aula 2. Inclusive, eu até mostrei para você alguns recursos que fazem com que você tenha uma comunicação segura. Mostrei para vocês materiais, recursos como feedback, análise de desempenho, checklist, pauta de reunião, tudo isso está lá na aula 2. Vai lá para você assistir. E foi utilizando esses recursos, e ao invés de falar com jeitinho, que o coordenador Lucas conseguiu fazer intervenções na prática de uma professora experiente e, consequentemente, na escola, atingiu o primeiro lugar no índice do IDEB. Gente, mostrei para vocês. O Lucas sendo premiado, o Lucas contando essa história. Então, vale que você vá assistir, porque se o Lucas tivesse continuado falando com jeitinho, ele mesmo teria desistido da coordenação. E foi ele até que disse, né? Eu dormi querendo sair da coordenação e eu acordei sabendo qual é o meu lugar. Isso foi liderando com sutileza e você pode ver nas aulas do mapa. E aí, tem até uma pergunta aqui. Essa daqui eu até não decorei, não, mas eu sei mais ou menos a ideia aqui, ó. Aqui, ó. Ó, será que eu consigo lidar com os professores ainda este ano? Porque sempre que determino prazos e não é respeitado, é isso, não é respeitado, e me sinto muito frustrada e invalidada. E aí, você estava até falando do Lucas, que assim, não tem a ver com o prazo, não tem a ver, mais uma vez, não tem a ver com tempo de experiência. Quem o Lucas, ele era um coordenador baby, que estava menos de um ano na coordenação, e determinou prazos e conseguiu lidar com os professores em menos de um mês, sendo que ele tinha professores muito mais experientes que ele. Então, o tempo, assim, né, Má, até de atuação, vale muito pensar sobre isso. Ah, Carol, será que eu consigo? Porque eu sou uma coordenadora baby, ou porque eu sou
tenho muito tempo de coordenação, que foi o caso que a gente falou sobre, mas eu ainda, será que eu posso mudar? Então tem a ver muito com isso, né, mais a questão de conseguir lidar com os professores ainda esse ano, né? Sim, tem a questão da dúvida pela inexperiência, às vezes na coordenação, né? Será que liderando com sutileza eu vou realmente ter esse resultado, né? Conseguir ter segurança com os professores? E também tem uma questão de determinar o prazo e não cumprir. Então a gente já tentou de tanta coisa na coordenação. Quem está aqui participando do mapa da coordenação são coordenadoras comprometidas, né? Você que está aqui assistindo, você é uma coordenadora comprometida. Certamente não é o primeiro curso que você faz a coordenação, sim ou não? Certamente você já estudou bastante, busca, pesquisa, já tentou de tudo. E mesmo assim o professor não entrega no prazo. Então agora vamos lembrar. Na aula 1, o que eu falei para você que aconteceu comigo? Eu fui muito, nem vou dizer que fui humilhada, mas eu me coloquei numa situação de humilhação por um erro grave que eu cometi, não é? Talvez você aí, quem lembra dessa história que eu contei, né? Da parte da minha história na aula 1. E aí o que aconteceu? A professora não entregou no prazo. Tudo começou aí, né? O problema. Todo o problema começou aí. A professora não entregou no prazo. Não é Só que que dominou, né, Má? foi. Só que aí, Carol, o que aconteceu? Ela não me entregou por quê? Porque eu não tinha segurança de pontuar a professora na hora que tinha que ser o prazo. Eu deixava passar. E me entregava entregava outra prova, e todo mundo ia entregando quando desse, apesar de eu dar o Tá. prazo. Eu me senti insegura para pontuar. E como se não bastasse a insegurança na hora que a gente precisa para pontuar o professor para ele receber no prazo, tem um outro fator. Não tem organização, não consigo nem olhar o que foi entregue pelo professor. Gente, eu nem vou falar sobre isso agora, porque senão daqui a pouco vai chorar tudo de novo, e essa história é muito, Não, é muito não sou dolorido porque contar toda vez sobre que isso. choro. De novo, não tem necessidade. Tudo que a Deixa Marcela eu fala que pincelar, chora. né? Eu falei para vocês sobre lá um. O fato é que o professor que não entrega no prazo está muito ligado à nossa insegurança ao pontuar e à nossa falta de tempo em acompanhar. É isso, tá? Não estou dizendo que o professor não tenha sua parcela de responsabilidade. Acontece que nós, volto a dizer na coordenação, você, coordenadora, pelo seu comprometimento, pela sua capacidade, você assume uma responsabilidade que não é sua. E ao invés de pontuar, de acompanhar, de analisar, acaba deixando e aí as coisas não são entregues no prazo. Então é preciso rever, desenvolver a sua organização para que você possa acompanhar e a sua segurança para pontuar o professor, como nós ensinamos desde as aulas que vocês têm visto no mapa e assim como as técnicas do método Liderar com Sutileza. Perfeito. E aí, até uma coisa que perguntaram, e eu vou falar até de uma forma mais genérica, estou aqui com a pergunta, a questão de um medo de não agradar os outros e se a pessoa consegue mudar isso, né? É uma questão muito pessoal, muito delicada. E eu, enquanto psicóloga, e essa é uma questão do método, e toda nossa questão, que eu também trabalho muito essa questão com as alunas, sobre uma questão de inteligência emocional, de cuidar de si mesmo, que é importante, você não consegue liderar outra pessoa se você não estiver bem, né? E essa visão de, eu quero agradar a todos, será que eu vou conseguir que todo mundo goste de mim? E eu sempre falava, até com a Marcélia, com as meninas, quando a gente estava na escola, e falava para os outros coordenadores, falo para as alunas, você não está lá para agradar ninguém. E a gente tem um cuidado, até social mesmo, a gente quer pertencer. A gente O ser humano é um ser social, gente. Quer o pertencimento, é natural. Entretanto, você pode pertencer sem precisar agradar a todos. Você não, de forma nenhuma, e eu não estou falando que assim, as pessoas não vão gostar de você porque você não vai agradar. Não, elas vão te respeitar. E isso é o mais importante. Você não quer agradar as pessoas. Você quer o respeito das pessoas. E você vai conseguir o respeito se você parar de tentar agradar. E é óbvio que não é do dia para a noite, mas você pode fazer isso de forma muito simples com a técnica que a Marcela ensinou lá na aula 3. E é uma coisa que a gente tem, é treinamento. Então, comece com o mais simples, com a estratégia que a Marcela mostrou na aula 3, e vai adaptando, e vai cuidando para que você entenda que, não, eu não quero agradar, eu quero que eles me respeitem. Como a gente viu vários casos das alunas falando, a Nazira colocou que os professores respeitavam ela, a Suzete também. Então, é importantíssimo não querer agradar, mas querer o respeito profissional do seu professor. Você é um profissional, né? E o que a gente traz para as alunas do método Liderar Sutileza é o que eu vou compartilhar com vocês aqui, esse princípio, né?
Conquiste o respeito, né? Ao invés de você buscar pelo apreço, Não, né? Não busque fala pelo direito, porque apreço, ela tem a frase né? pronta, tem que falar direito a frase. Conquiste o respeito e ganhe o apreço. Isso. Conquiste o respeito e você ganha o apreço. E aí você, é o contrário, às vezes a coordenação ela quer tanto o outro gostar. Não estou dizendo que você tenha que não se preocupar com isso. Não, como disse a Carol, é inato nosso, né? É do ser humano. Mas é natural na liderança pedagógica, é preciso que a gente tenha essa clareza, que tomar as decisões, que se posicionar na coordenação, nem sempre vai ser favorável para todos. Mas nós não estamos no trabalho para favorecer um ou grupo. E até sempre digo, criar panelinhas, temos que tomar cuidado com isso. Estamos para liderar de forma justa e igualitária. Conquiste o respeito, né? Trabalhe pelo apreço e conquiste o respeito. Muito bem. Aí, ó, vou falar outra que é assim, ó, eu acabo ficando insegura porque a gestão atropela a minha organização com os professores. Isso perguntaram bastante sobre a direção atropelar, né, a organização, as ações. Excelente pergunta. Então, às vezes a coordenação ela planeja um dia e a direção ela vem e atropela, né? E aí a gente fica até, eu não sei vocês, mas eu senti até meu coração palpitar, que fala, meu Deus do céu, mas não era isso que eu tinha para fazer hoje. Agora eu tenho isso aqui também para fazer. Eu até mostrei a foto da minha mesa e, Carol, revendo a aula, eu vi muitas coordenadoras falando, meu Deus, tirou foto da minha mesa. Essa aqui é a minha mesa hoje, né? Então a gente é um negócio tenso demais. E triste que a direção vem, ela atropela tudo. E o que faz com que a coordenação não atropele Não seja perdão, atropelada, né? que a direção não atropele a coordenação. O que faz é ter uma organização. Mas, Marcela, eu já me organizo. Será que você se organiza ou será que você lista, tá? Então, listar não é se organizar. Organizar é planejar. Planejar, como a gente falou na aula 3, horários, que é prioridade, que é importante, período burocrático, período que é pedagógico. Então, a organização faz com que você tenha segurança para lidar com os professores, porque você tem clareza das suas demandas e do seu papel, e a direção, ela percebe o seu limite, até onde vai a sua organização, porque muitas vezes eu digo que a direção, ela não consegue enxergar o trabalho da coordenação, né? Não é visto, não é visto, infelizmente. Não deveria, mas é. E como é que eu faço para ser visto até pela direção? Organizando, se posicionando. A partir do momento que você lidera com sutileza e segurança, você tem respeito da direção e dos professores. E o princípio de tudo isso está na organização, e isso também foi ensinado nas aulas do mapa. Maravilhoso. E aí, uma questão que surgiu bastante, sempre surge, a gente sempre acaba falando sobre isso, e foi uma questão que alguns coordenadores, homens, né, falaram assim: ah, mas é só para mulher, por que vocês falam só coordenadoras? Existe uma métrica até aqui no Instagram e também socialmente, gente, que dentro das escolas é prioritariamente feminino, né? Então, eu e a Marcela, por identificação, por ser um número maior de seguidores aqui no Instagram ou quando de inscritos no evento, a gente escolheu falar coordenadoras, né? Mas isso não impede que você aplique de forma nenhuma as estratégias, como foi o caso que a gente mostrou do Lucas, do Ian, do Augusto, que aplicaram as mesmas estratégias que a gente mostrou e tiveram excelentes resultados, conseguindo lidar com os professores em menos de um mês com segurança. Então, é extremamente importante que você não se atente ao gênero, mas sim à estratégia que está sendo passada na aula. Às vezes é incômodo, né? Ai, mas eu só falo coordenador. Não, nós estamos falando porque é o público maior, mas não impede que você aplique as estratégias da mesma maneira, porque são estratégias para liderança e não só para ser aplicada por mulheres, tá? E tem uma pergunta, Carol, que não está, não sei se você selecionou, mas sabe uma pergunta que eu vi bastante? É assim, mas quais são as formações de vocês, né? Quais são as nossas formações? Eu acho que vale a gente falar sobre isso. Já trazendo, a Carol disse, olha, as estratégias são aplicáveis para qualquer gênero e qualquer contexto, e eu digo, as estratégias, elas têm embasamento, tá? As nossas formações as nossas graduações, que não são uma, são várias, neuropsicopedagogia, psicopedagogia, a Carol psicóloga, também temos formações na área de neurolinguística, então temos outras especificidades nas nossas formações que fazem com que a gente consiga trazer a você
um método que é certificado pelo MEC, tá? Todas as estratégias que você está tendo a oportunidade de aprender do mapa da coordenação são certificadas pelo MEC, porque são do nosso método Liderar com Sutileza. E todas as coordenadoras que vocês conheceram, as histórias inspiradoras, porque vamos combinar, são ou não são histórias inspiradoras, lindas histórias, são de alunos do programa Líderes Ouro, né? E até chamamos de Líderes Ouro, Carol. E eu gosto de falar o porquê de ser Líderes Ouro, né? Porque nós lapidamos as habilidades. Então, lapidamos o talento de cada coordenador, a habilidade de você se comunicar, a habilidade de você se organizar, de você se posicionar. Então, nossos alunos são chamados de líderes ouro, todas essas histórias que você vem conhecendo. Perfeito, Mar. E eu acho muito válido a gente falar sobre isso, porque é, a gente trabalhou, a gente estudou, e a gente sempre estuda muito, eu e a Marcélia, e até falaram, mas por que é, até falaram alguma, quem foi que, alguém falou, Marcélia, agora eu não vou lembrar, mas eu lembro dessa pergunta, essa questão assim, mas o MEC, mas porque o MEC é só para quem é graduado? Não, o MEC é a extensão, né, universitária do método Hidroxotilesa, ela é porque tem um embasamento teórico e por isso que o método chancela este método, né? Ele faz o embasamento por conta disso. Então, além da parte prática, minha e da Marcélia, de mais de 20 anos juntas dentro de escolas. Para quem não sabe, eu trabalhei com a Marcélia anos no colégio, né? E tivemos todo um acompanhamento, uma transformação dentro da escola, tanto com a Marcélia enquanto coordenadora, eu enquanto psicóloga, depois virei coordenadora também. Para quem não sabe, vai lá saber a história que a Marcélia contou na aula 1, como a gente se conheceu, né? Mas isso é muito importante, tem um embasamento tanto meu e da Marcélia enquanto estudo, mas também embasamento teórico que foi chancelado pelo MEC, gente. Nada do que a gente fala não tem um aval teórico. A gente fala de forma prática, mas sempre tem um estudo, um autor, um livro, um embasamento, um artigo, que eu adoro, um artigo, né, Marcélia? Para embasar aquilo que a gente está falando. Então, isso é muito importante, né? Já foi aplicado por dezenas, centenas de coordenadoras, mas tem a parte Sim. teórica também, além do, né? Mas isso é importante avisar. E é por isso que, aplicando, você tem segurança em menos de um mês para lidar com os professores, não é? E até fica o meu convite para você aqui. Na próxima segunda, nós vamos sim iniciar uma nova turma. E se você quiser saber mais detalhes, está toda nas aulas, né? Vai saber nas aulas, você vai se informar e ter a oportunidade de estar com a gente dentro do método. Bom, agora é importante, hein, ó. Aproveite para revisar as aulas, elas não vão ficar disponíveis, volto a dizer, não é por mim, é por você, para você não procrastinar o seu aprendizado, que vai te aprimorar. Aproveite, dedique para ver ou rever alguma aula. Cada aula tem uma senha para abrir a apostila da aula, não é a mesma senha, você pode abrir. Tanto abra pelo celular ou pelo computador, falamos sobre isso. E como você faz para acessar o certificado? A Carol vai rever aqui as informações, caso você que não tenha ouvido. Carol, explica novamente o passo a passo para o certificado, porque tem presente também, não é? Você explica dos É presentes? verdade. Então vamos lá, ó. Para você acessar o seu certificado no mapa da coordenação, receber o seu certificado bonitinho com o nome, você precisa assistir a aula 3, porque lá tem uma senha que também abre o certificado, tá bom? Isso é muito importante. E aí você vai no site do evento, clica lá para responder o quiz. E é importante que você responda fidedignamente, bonitinho, baseado. Por quê? Vamos lá. Lá no quiz, vocês também, além de fazer para receber o certificado, então coloca o nome bonitinho, o e-mail direitinho, o telefone direitinho, você, enquanto coordenadora comprometida que está aqui, e para a gente honrar o comprometimento de vocês, no domingo nós iremos ter um sorteio na live que vai acontecer no domingo às 17 horas, uma live de revisão. Além de revisar e aprimorar mais ainda, lapidar mais ainda, você que está aqui comprometida conosco, você também vai concorrer a uma bolsa de estudos integral, ao método Liderar com Sutileza, a uma agenda personalizada da coordenação do MLS e também o ingresso de uma aula que a gente vai ter, gestão de sala de aula, tá? Que vai acontecer ao vivo. Então, é importante que você esteja lá. Então, você tem que responder o quiz, acertar 8 pontos no quiz, para concorrer aos presentes que a gente vai sortear no domingo às 17 horas, tá bom? E tem que estar ao vivo na live de domingo. Não adianta, Carol, mas
domingo eu tenho que fazer alguma coisa, eu não vou conseguir estar online. Então, você não vai concorrer ao sorteio. O sorteio você tem que responder, acertar 8 pontos lá no quiz e também estar ao vivo, tá? Lá na live que a gente vai fazer de revisão no domingo. Falei As aulas do certinho? mapa, excelente. E as aulas do mapa são didaticamente preparadas. Logo na aula 1 você vai entender, então, que não é seu papel como professor, erros que, se você continuar cometendo, compromete até o seu cargo no final do ano letivo. Na aula 2, então, você vai aprender o segredo para lidar com a resistência, com a dificuldade dos professores, tendo mais comprometimento em resultados e respeito. E na aula 3, um passo a passo para sua organização. Assista todas as aulas para que você possa ter não só o seu material, não só o certificado com o seu nome, mas principalmente um conhecimento que está aqui à sua disposição para que você tenha um semestre diferente, porque quem aprende não depende. E nós nos vemos então na live de revisão e sorteio domingo às 17. Combinado? É isso. Aproveita o fim de semana para rever as aulas, porque por tempo limitado. Tchau, 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 tchau. pessoal. Um prazer.